Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Estamos de volta através das ondas do canal Educação, Câmbio, Câmbio. Minha gente, estou diretamente do Estúdio 5, eu, o Isnaba, diretor de imagens, a Rosário como prof assistente. Estamos aqui em mais uma transmissão de aulas do curso técnico em recursos humanos. A disciplina é ética organizacional e profissional. Beleza? Isnaba, volta aqui para mim, por favor. Pode voltar a imagem aqui para mim. Ó, mais um exemplo, Leidiane, de como essa coisa que você fala faz todo sentido. Em sala de aula, parece meio óbvio, né? Mas eu ministrando aula na sala, muito empolgado, muito concentrado, explicando lá um determinado assunto e tal. Aí tem uma aluna na sala que vende cocada. Aí um aluno se levanta da carteira dele, atravessa a sala, vai lá na carteira dela e eles começam a conversar sobre a cocada. Né? Ele vai comprar a cocada dela na sala, no meio da aula. Né? E conversando de forma a quebrar a concentração. Saca? É isso que você está dizendo aí. Você acha que não precisa falar o óbvio, mas é fundamental. Aí vocês ficam, meu Deus, como foi? E agora, como é que o professor fez? Como é que o Fernando fez? Porque atrapalharam. No meio da aula, o cara levantou e foi comprar cocada ali na carteira da colega. No meio da aula, aí, em pé, e chamando a atenção, todo mundo começa a olhar para eles e quebra o clima. Eu parei a aula, a mesa aqui, eu sentei na mesa, não foi na cadeira, sentei na mesa, cruzei as pernas e fiquei esperando. Olhando desse jeito aqui. Aí o pessoal ficou constrangido. Tanto eles que estavam fazendo negócio lá na sala, como todo mundo. Eu não sou um professor, né, que chega e botando banca e impondo regra. Não, eu não sou assim. Mas, vejam, quando eu faço esse tipo de coisa, aí os alunos, o Fernando saiu do sério, aqui o bicho pegou. E aí todo mundo fica constrangido. Eles ficaram constrangidos, eu disse assim, não, fiquem à vontade, pode terminar o negócio de vocês. Quando vocês terminarem aí, a gente conversa. Pode terminar de comprar a sua cocada. E aí continuei esperando. Aí ele não termina de comprar a cocada, ele volta para a carteira dele, ela fica lá na carteira dela, ele sem graça, e eu ainda fico esperando ainda uns 2 minutinhos. Olhando para eles. E aí eu disse assim, faz sentido isso aqui? Você quer comprar cocada? Você quer vender cocada? Levanta e sai. Levanta e sai. Faça o negócio de vocês lá. Você termina de comer a cocada lá se você tiver com muita fome. E depois você entra na sala de aula. Mas não faz sentido querer comprar cocada no meio da aula. Minha gente, é uma coisa tão óbvia. Mas ficou um constrangimento e a sala ficou assim, ó. O som do silêncio. Então, agora a sala volta novamente para estar sob o meu comando. E aí eu continuo a dar aula. Entendem isso? Mas é preciso você respirar fundo, não é? Porque pode ser que tenha professor que responda explosivamente numa questão, num momento como esses, né? Mas o controle ele é fundamental. Então você leva e todo mundo entendeu o recado que eu dei. Todo mundo lá na sala entendeu. Nunca mais aconteceu nada parecido. E eu não gritei com ninguém. Eu não xinguei ninguém, até porque não é adequado, não é uma postura ética para mim que estou liderando uma aula, né? Uma sala de aula cheia de gente, não é a forma de conduzir.
Eu é que tenho que estar no controle do processo. Eu não posso perder o controle do processo. Entendem? Então, vejam como essa coisa funciona. Saca? Então, as regras precisam realmente estar muito claras. Tão claras que a gente até precisa ter que falar o óbvio. Né? E Isnaba, por favor, pode ampliar o slide todo aí na tela, por favor. Vejam só. Deixa eu calibrar minha canetinha mágica e vamos adiante. Um minuto. Aqui. Para esse autor, o Hembrick, ele vai dizer, destaca em amarelo aqui, a liderança não pode se apoiar, e aí agora eu estou falando de outra dimensão do NAVA, de novo, outro indicador, falou de sistemas formais, falou de mensuração, a necessidade de medir para controlar, para saber se está dando certo, se não está dando certo, eu paro e volto para ver o que é que eu posso fazer. Eu só consigo fazer isso se medir. Agora, todos esses processos, eles precisam de liderança. E o Hembrick vai dizer, a liderança não pode se apoiar apenas em qualidades. Ele também depende nas suas qualidades, mas também ele depende dos seguidores, da qualidade dos seguidores dele e dos objetivos que todos almejam alcançar. Ok? Assim, são elementos que contribuem para uma liderança eficaz. Algumas coisas, como, por exemplo, a integridade pessoal. A integridade pessoal e essa busca contínua por agir, a busca por agir de forma certa sempre. Você pode até errar, mas você está buscando agir da forma certa. Até para justificar um erro, isso faz muito sentido. Entendem? É importante que um líder tenha, destaco em amarelo, a habilidade de ouvir e aceitar as más notícias que fazem parte. E a partir daí seguir em frente. Usar aquela experiência como uma ferramenta de desenvolvimento futuro, como aprendizado. Entendem? É o talento de, às vezes, rejeitar o que é lógico e também decidir o que está no instinto e no coração. Aqui é interessante, aqui é aquela coisa de você, por exemplo, estar colocando, não é tomando decisão somente racional, ou não é tomando decisão somente emocional. É colocar a emoção, pode voltar a imagem aqui para mim, Isnaba, por favor. É colocar a emoção e a razão na mesma frequência. Botar essas duas dimensões para sentarem juntas, tomar um café e depois desse café poderem agir ou tomar uma decisão. Então, a gente precisa colocar esses dois temperos. A gente bota o tempero da emoção e bota o tempero da razão numa determinada situação em que a gente precise tomar uma decisão. Sobretudo se for uma situação estressante, uma situação difícil de estresse. Razão e emoção na mesma frequência, ajustando. É fácil? Não. Exige treino, exige vão ter momentos de acerto. Vão ter momentos de erro. E aí a gente usa isso como aprendizado. É fundamental. Sacam? Compartilho com vocês. Eu estou há 16 anos ministrando aula. Eu confesso, não sei se pela forma como eu conduzo a coisa. Eu nunca tive a experiência de repente estar na sala de aula, olhar e dizer assim, eu estou completamente sem o controle. Eu nunca passei por isso, sacam? Eu nunca perdi o controle dentro de sala de aula. Eu não digo o meu controle, pessoal, eu digo o meu e dos alunos. Eu nunca ouvi isso. Eu não sei se talvez porque eu sempre primo por tentar construir uma... E eu não falo isso do ponto de vista de autoridade. Eu falo isso do ponto de vista de construção de relacionamento. Eu sempre construí relacionamentos com as minhas turmas de forma em que nunca houve desrespeito e que eu chegasse e dissesse assim, caraca, essa situação está completamente fora do meu controle. Isso nunca aconteceu.
Sacam isso, minha gente? Então, essas coisas elas são importantes. Eu estou compartilhando isso aqui com vocês. Pode ser que em um determinado momento a futuro aconteça? Pode. Pode ser que uma situação imprevisível aconteça, pode ser que algo já me abale fora e aí eu entre na sala de aula já desestabilizado e alguma coisa aconteça, mas eu ainda não experimentei isso, entendem? Mas isso é uma construção. Eu já começo em sala de aula construindo um relacionamento de confiança com a galera. Isso é fundamental. Leidiane está participando aqui do chat do YouTube. Um exercício difícil, né, professor? Rejeitar o lógico e se balancear a razão e saber balancear. Sim, é difícil. Porque, por vezes, nos é ensinado que a gente tem que deixar a emoção de lado e focar somente na lógica, né? Convencionalmente é assim. Deixa a emoção de lado e você precisa ser essencialmente lógico. E o que eu estou falando é literalmente trazer a emoção para cá, a lógica para cá e deixar as duas juntas, temperar e tomar uma decisão sobre uma determinada situação. Até porque se a gente calibra o instinto, ele é muito poderoso. Tem decisões que a gente toma que são muito acertadas e a gente toma instintivamente. E se a gente tempera isso com razão, aí é que a decisão fica poderosa mesmo. Não podemos rejeitar porque nós somos seres integrais. Nós somos seres integrais. Eu querer separar as coisas é como se eu quisesse separar a técnica da ética. Eu sou um excelente técnico só. Se eu não botar a ética junto com a técnica, pode ter certeza, vai dar errado. Somos seres integrais. Por isso temos que agir de forma integral. Ok, beleza. Agora, só a emoção é péssima conselheira. Né? Tomar decisões sob forte emoção é arriscado. Por isso que a gente precisa botar um pouco de razão. Como é que a gente faz isso? Começa, ó. Respiração. Não tem a história do... Não tem, e eu não estou dizendo que isso é fácil. Experimente correr de forma consciente. Experimente correr, o exercício mesmo, correr, calculando a respiração. É muito difícil, minha gente. Você está correndo e mentalizando, tentando calibrar a respiração de acordo com o movimento. É difícil. Você vai se descompensar vários momentos. Você a respiração vai para um lado e o movimento da corrida vai para o outro. E aí atrapalha a corrida, né? Mas é um exercício que a gente precisa praticar, né? Numa luta de boxe, por exemplo, um dos elementos fundamentais para você vencer é respirar. Numa natação, né? Numa disputa de natação, pode ter certeza, você tem a componente resistência física, né? O equilíbrio emocional, mas uma coisa fundamental é respirar. É respirar. Então, numa situação estressante como essa, é do mesmo jeito. Tá bom? Ou em qualquer situação estressante. Pode ampliar o slide todo aí na tela. Isnaba, por favor. Câmbio. É a gestão da emoção, né? Dos sentimentos, da emoção. E aí volto a dizer, os extremos, eles são complicados. A virtude está no meio. Não tem a frase que diz, o sábio disse, a virtude está no meio. Não é? Nem para lá e nem para cá, ela está no meio. Minha gente,
criar a percepção e a realidade. O líder precisa criar isso, essa percepção de que ele é visível, que ele é tocável, não é? Que ele é uma pessoa e que, bem, precisa ser visto como uma pessoa que acerta, que erra, que é humano, que tem lógica e que também tem emoção. Então, isso causa uma proximidade entre o líder e a equipe. Isso é fundamental, entendem? Tem líder que se mantém muito distante da equipe. É quase como se ele estivesse levantando um muro entre você e a sua equipe de trabalho. E isso é muito ruim para a construção de um relacionamento exitoso. Entendem? Uma liderança, ele precisa ser forte, ele precisa ter a forte confiança no trabalho em equipe, né? No poder do relacionamento horizontal e não vertical. Sacam? Delegar. Quando a gente fala isso, estou falando de delegar, porque um líder ele não vai conseguir fazer tudo sozinho. E se ele tentar fazer tudo sozinho, ele vai ter um teto baixo de desempenho. Mas na medida em que você delega, né, que você dá autonomia para os outros, e o trabalho ocorre em equipe de forma horizontal, o teto de crescimento ele fica muito mais alto. É a concentração e a atenção para o que é importante. Quando eu digo isso, é porque o líder precisa definir as prioridades. Ok? Num mundo em que estamos afogados em meio a tanta informação, a tanto dado, precisamos definir as prioridades. Também a liderança é conseguir informação confiável por meio de uma rede de fontes que permita a formação de juízos. Né? O que eu estou dizendo de juízos, né, é a formação de fundamentos. Fundamentos para quê? Fundamentos para as decisões. Sacam? A formação de juízo é fundamento para se tomar decisões. Ok? Vamos adiante. Ainda sobre liderança, o Frank Navram, ele vai dizer que a liderança é um fator crítico de sucesso para as organizações, que se esforçam para aumentar a consistência ética. Então, uma liderança, ela diz muito se uma organização ela está tendo sucesso, êxito ou não. Então, minha gente, as ações e os comportamentos dos líderes vão ter um peso. Elas pesam significativamente, mais do que as suas palavras ou do que as políticas escritas. As ações e os comportamentos. Deixa eu destacar isso aqui de verde. Marca texto e verde. As ações e os comportamentos dos líderes. Isso aqui vai ter um enorme peso na condução das coisas dentro da organização. Ok? Não existe esse faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Não, volto a dizer, olha a consistência. É você falar e agir. Não é fazer promessa, é assumir compromissos, entendem? É outra pegada aqui. É muito comum a gente ver lideranças fazendo muitas promessas. E, na verdade, a gente precisa ter lideranças que assumam compromissos e, sobretudo, as consequências das decisões que eles tomem, captando os bônus, as consequências boas das decisões, mas também se responsabilizando pelos ônus, né? pelos equívocos, pelas consequências ruins que as decisões geraram, entendem? É preciso essa clareza também, tá bom?
Quando, destaco aqui em amarelo, quando as mensagens não são congruentes, quando essas mensagens, quando elas não estão na mesma sintonia, quando eu faço uma coisa e digo outra, os funcionários ficam ponderando qual é que ele deve seguir. Ele falou uma coisa, mas ele fez outra. E agora? Eu me comporto como? Entendem o tamanho do ruído de comunicação? Entendem aí o grande problema? A mensagem não está clara. Porque a ação vai para um lado e a palavra vai para o outro. E agora? Eu sigo qual? A palavra ou a ação? Entendem? E o funcionário, diante desse cenário de forte estresse, ainda vai ser cobrado o resultado dele pelo que não der certo. Ainda vão jogar a responsabilidade para o funcionário, para o colaborador. E esse tipo de liderança reduz a qualidade do clima ético dentro da organização, dentro da empresa. Ok? É quando quando um padre diz uma coisa, ele faz outra. Por exemplo, reduz o clima ético dentro de uma empresa. É quando o pastor diz uma coisa, ele faz outra. É quando o político diz uma coisa, ele faz outra. Entendem? É quando o pai da gente diz uma coisa e faz outra. É quando o nosso chefe diz uma coisa e faz outra. A mensagem não está clara. E quando a mensagem não está clara, fica difícil a gente buscar um parâmetro, um norte, sacam? Uma bússola que nos aponte para onde ir. Uma das realidades difíceis, e aí também é um outro ponto que diz respeito à liderança, é a negociação dentro de um ambiente de trabalho, de convivência. Então, uma das realidades difíceis de se medir, minha gente, é o senso, ó. É difícil de medir o senso de união no local de trabalho. Porque, por vezes, as pessoas podem estar maquiando as suas reais intenções. Enfraquece o comprometimento, né, Leidiane? Exatamente, é por aí. As pessoas vão se envolver menos, elas vão se engajar menos, e aí você vai ter dificuldade de atingir meta, de botar uma estratégia para rodar, e certamente os resultados eles vão ser muito menores do que eles deveriam ser. Né? É verdade, muito verdade isso que você está dizendo. Então percebam, na negociação, ela precisa estimular as pessoas, o líder nesse caso, ele estimula as pessoas a iniciarem o seu trabalho pontualmente. Isso é um papel importante. E para manterem um ritmo até o final do dia. Isso evita o distanciamento entre elas, as pessoas. Isso é negociável. Isso depende do ritmo de negociação que a liderança coloca dentro do ambiente de trabalho. Destaco em amarelo, os melhores líderes desenvolvem a unidade ou seja, esse senso em que todo mundo, apesar de ser diferente, está trabalhando em relação a um mesmo objetivo. Os líderes, eles desenvolvem essa unidade por meio da atenção consistente aos funcionários, fazendo esses funcionários parte da aventura da organização, fazendo com que esses funcionários eles estejam aí envolvidos, é como você falou, eles estejam engajados. Então, se a gente tiver negociações nessas bases, as pessoas se envolvem muito mais. Os resultados, eles melhoram significativamente. Ok? Câmbio. Beleza, minha gente? Oi, oi, oi. Fiquem à vontade para compartilhar suas dúvidas, exemplos ou observações pelo chat, ok? Câmbio. Vamos adiante. Para o Navram, em toda a organização, os funcionários rotineiramente se engajam em uma negociação como estratégia para resolver conflitos, né?
quando existem conflitos na organização, isso exige uma negociação. Como é que vai ser a tônica? Como é que vai ser? Que rumos essa negociação vai tomar? Ela vai ser uma negociação que é empurrada de goela abaixo, de cima para baixo, ou ela pode ser construída coletivamente, né? Isso vai fazer com que o clima numa organização seja maior ou seja melhor. Meus caros futuros técnicos em recursos humanos, a área de recursos humanos, a área de gestão de pessoas, ela é muito estratégica dentro de tudo isso que eu estou dizendo aqui para vocês, ok? A negociação envolve muita coisa. Uma negociação, ela pode envolver prazos. Aqui ficou muito grande, deixa eu botar o fininho aqui. Podem estar negociando prazos, sacam? Compromissos. Pode ser que a negociação seja alocação de recursos, quero aplicar recursos no marketing, ou lá no financeiro, no fluxo de caixa, ou de repente é a área de recursos humanos que está querendo pegar grana e alocá-la no treinamento de pessoal, entendem? Isso é negociado. Atribuição de tarefas são negociadas, né? Ou outras exigências específicas. Quando a negociação é percebida como uma situação de ganha e perde, aí a coisa ela complica, entende? Quando ela é vista dessa forma. O sistema de valores internos da pessoa ajuda a determinar os limites da negociação. Isso aqui deve ser evitado, ó. Opa! Isso aqui deve ser evitado. Uma situação de negociação onde para uma parte ganhar, a outra tenha que perder, ok? Isso precisa ser evitado em situações de negociação, ok? Vamos adiante. Aqui eu trouxe algumas imagens bem interessantes, né, que mostram isso. Às vezes você entra numa negociação e aí, olhem só a imagem aqui. Deixa eu mudar a corzinha. A expectativa eu vou botar azulzinha aqui. A expectativa está no azul. Só que na realidade, a situação tá no vermelho, entendem? Essa outra imagem é curiosa. Você tem expectativas aqui, ó, de que tudo vai ser, né, bem linear. É uma reta. Aí quando você vai lá para a prática, quando você vai vivenciar de fato a execução, aí a coisa sai toda emaranhada. Entendem? Toda torta. Sacam? Minha gente, o que é que na vida não é assim? Me digam, por favor. Vocês que estão assistindo a aula. O que é que na vida não é assim? Você pensa de um jeito e a coisa sai da outra. Você planeja uma coisa e ela sai enviesada. Não é? O que é que você planeja que sai exatamente do jeito que você quer? Ok? Eu preparo a aula e eu provoco demais. A minha expectativa é lá no azul, ali, ó. Tá, aí qual é a realidade? E eu faço e provoco o tempo todo as participações de vocês pelo IPTV, pelo chat do YouTube. E aí na prática, ó, a Leidiane está interagindo e me ajudando aqui na aula, interagindo. Massa, Leidiane, né? Mas outras interações não tem, ó. A minha expectativa é esses dois exemplos azuis. A prática, na prática aqui, ó, tá no vermelhinho. É assim, nenhum plano, né? E aí tenham essa tranquilidade de entender isso. Minha gente, porque senão a pessoa frustra. Nenhum plano resiste ao campo de batalha. Aprendam isso, gravem essa frase e levem ela para a vida de vocês. Nenhum plano resiste
ao campo de batalha. Então você vai pensar a expectativa azulzinha, mas a coisa vai sair no vermelhinha. Aí a gente ajusta. Aí a gente precisa fazer ajustes. A Leidiane está dizendo aqui, em raras exceções, né? Isso, Leidiane. Em raras exceções, a coisa sai como a gente pensa, mas na maioria das vezes as coisas saem muito diferentes do que a gente imagina, do que a gente idealiza, não é? Câmbio. Tem uma frase aqui legal, olha só. A decepção, ela é... A decepção aqui, deixa eu botar deixa eu botar o roxinho aqui. A decepção é o resultado de falsas expectativas. Então, as expectativas, elas foram mal projetadas. Então, você vai ter aí possíveis decepções com as coisas. E aí entra a história de gerenciar as emoções, das habilidades socioemocionais. A gente casar aqui lógica com emoção, entendem? Para lidar com a situação. Isso porque a gente está falando de uma outra dimensão de um clima ético dentro de uma organização, que é a expectativa. Ok? Esse autor aí, o Rich, ele vai comentar aqui, destaque em amarelo, a organização burocrática não pode dar lugar aos favores políticos, ok? Esse é um ponto muito, muito importante, né? Sobretudo porque ela tem um forte impacto sobre, a organização e sobre como ela funciona, ok? Tudo bem, minha gente? Sim ou não, por favor, me digam aí pelo chat. Oi, 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 câmbio, câmbio, câmbio. Tudo bem, minha gente? Então, vejam, quando ocorre de uma organização burocrática, e aqui o burocrática não é o burocrática no sentido de travado, não é de atrapalhado, de complicado, é o burocrático do ponto de vista de etapas, de organização, entendem? Quando acontece isso, você tem regras, você tem etapas. Quando essas regras e etapas, elas se contaminam de favores políticos, aí a gente vai ter aí um desacordo, a gente vai ter um desequilíbrio, e aí vai gerar problemas. Tá bom? Ficou claro, minha gente? Sim ou não? Câmbio. Podem ficar à vontade para manifestar suas observações, suas dúvidas, né? Pelo chat, tanto do YouTube como do IPTV. Beleza, minha gente? Tudo bem? Todas as indicações no ambiente de trabalho, elas deveriam ser objetivas e levar em conta as qualificações técnicas. Ok, minha gente? Tudo bem? Essa é uma questão da maior importância. Vamos lá. Essa objetividade, ela pode ser conseguida pela seleção de novos funcionários por meio de testes escritos. Aí você tenta evitar favoritismos, subjetividade, um certo viés por um candidato e por outro não. É tentar criar, aqui eu estou falando literalmente, ó, eu estou falando, aí é muito a história do campo lá, do campo do RH e da gestão de pessoas. No processo de recrutamento a gente ter critérios, e a partir daí a gente usa esses critérios para poder tomar as decisões e evitar os favoritismos. De acordo com Navram, a organização ela tem que ter suas exigências formais e informais. Se ela consegue equilibrar isso, aí a gente consegue ter sucesso nas coisas. Essas são as expectativas que a organização tem com relação aos seus empregados, tá bom? Beleza, minha gente?
quanto mais explícitas e congruentes e conectadas estão as expectativas, né, entre as pessoas e as empresas, maior é a facilidade do empregado. Ele vai ter de avaliar essas empresas, de comparar valores, crenças, né, sobre o que é certo fazer, sobre o que é errado fazer. Né? Isso tudo está embutido dentro das expectativas. Beleza? Tudo bem? Seguindo aqui, um outro elemento importante é a consistência. Okay? A consistência, ela fortalece a lealdade, o apoio, a confiança no líder que pessoalmente dá exemplos de conduta. Aqui, ó, já volta muito. A consistência, ela depende bastante, não é, bastante da liderança, né? Então, olhem aí o apoio e a confiança no líder que pessoalmente dá exemplos de conduta e que tem humildade para, inclusive, se corrigir quando ele está errado. Ok, minha gente, tudo bem? Câmbio. Nós temos também o reforço desse comportamento. Ele pode ser demonstrado pelo reconhecimento das atitudes corretas e da sua respectiva comunicação. Tá bom? Beleza, minha gente. Câmbio. Por favor, dúvidas, exemplos, observações, fiquem à vontade para interagir pelo chat. Ok? Câmbio. Vamos adiante. Para Navram, a consistência ética ocorre quando todas as palavras e quando todas as ações da organização levam a uma pessoa a concluir o mesmo conjunto de valores éticos. Deixa eu voltar aqui. A princesinha, oi, boa tarde. Pode me explicar novamente essa última parte, professor? Com certeza. Vejam, a gente está falando aqui de consistência, né? Então vamos lá. A consistência, a consistência é o ato de você, né, ter segurança, né, de você conseguir dar respostas, ter autoestima, confiança, literalmente. Ela se fortalece com a lealdade. As pessoas se engajam, as pessoas se envolvem se elas têm confiança, lealdade, se elas são apoiadas pelo líder. E um líder que possa agir, né, falar e agir na mesma frequência. E que, caso ele possa errar, porque ninguém é infalível, o líder ele possa também se retificar quando erra, quando ele se corrige. Não é? Quando o líder assume o seu erro. Tem líder que lidera uma equipe, leva a equipe para o erro e joga a culpa na equipe. Aí, nesse caso que eu estou dizendo, princesinha, você está comprometendo a consistência. Agora, quando o líder, ele conduz a equipe para um determinado caminho, através de algumas decisões, quando ele quando a equipe falha, mas ele toma para si a sua responsabilidade no erro, ele ganha mais consistência, ele reforça o grau de lealdade da equipe, né? As pessoas, elas vão se deixar conduzir pela conduta dele, sabendo que quando houver o erro, né, elas serão apoiadas. Então, destaque em amarelo o reforço desse comportamento da consistência. Esse comportamento que eu estou falando aqui é da consistência. Consistência. Ok? O reforço da consistência pode ser demonstrado pelo reconhecimento das atitudes corretas e, óbvio, da respectiva comunicação. Por exemplo, princesinha, é muito ruim quando a gente quer ir para um lugar
A gente quer ir para um ambiente, uma empresa. Pode imaginar que a gente quer comer uma pizzaria. A gente quer ir para uma pizzaria. E a gente não encontra... e toda vez que a gente vai, a pizzaria está fechada. É inconsistente. Toda vez que a gente vai comer a pizza e a pizza está com um sabor diferente. É o mesmo sabor, mas a qualidade está diferente. Tá boa num dia, tá muito queimada no outro, né? Ela tá sem gosto no outro. Faltou consistência. Sacam? No controle da qualidade. Essas coisas, elas são muito importantes no sentido do clima ético. O cliente olha para a empresa e nessa empresa eu posso confiar porque ela tem consistência. Você já pensou? Você tem o celular dá um problema, aí você leva para assistência técnica, com poucos dias ele volta a dar problema. Você leva, ele volta a dar problema. Não tem consistência, sacam? E essas coisas precisam ser corrigidas, porque elas afetam diretamente a reputação da empresa, da marca e do cliente. E a liderança tem um papel muito importante na condução dessa consistência. Tá bom, princesinha? Ficou claro? Sim ou não, por favor, pode me dizer aí pelo chat. Então, para o Navram, a consistência ética ocorre quando todas as palavras e as ações da organização levam as pessoas a concluírem que o mesmo conjunto de valores éticos é válido em qualquer momento. Certo? Beleza. Muito bem. Câmbio, câmbio, câmbio. Vamos adiante. Aí tem uma outra dimensão da ética numa organização que vocês podem estar trabalhando. Beleza, povo de Sussuapara e profa Elisete Tereza da escola Elvídio Nunes. Câmbio, câmbio, câmbio. Então, minha gente, uma outra manifestação de um clima ético de uma empresa ou de uma marca é no serviço que ela presta ao cliente. Vocês parece, voltando à questão do óbvio, parece meio óbvio, mas... Minha gente, tem empresa que ela opera e ela não tem a menor preocupação com o que ela entrega ao cliente. Tem empresa que produz e vende o que não presta para o cliente. O que não resolve o problema do cliente, ela empurra para o cliente. Entendem isso? Então, isso diz muito sobre o clima ético dessa organização. É pouco provável que no longo prazo, minha gente, um comprador ele venha fazer negócios, ainda que o produto seja bom. Se na empresa fornecedora, as empresas se manifestem. Ó, tá errado aqui, deixa eu corrigir. Que essas empresas se... Deixa eu botar o canetinha. Se manifestem. Cadê? Tá riscando não? Perdão. Caneta preta. Se manifestem. É um E aqui. Deixa eu riscar o A. Fornecedoras. Se na empresa fornecedora as empresas se manifestem de forma má ou descortês. Ok. Beleza. Pode ser o melhor produto. Mas ali o serviço ao cliente, o atendimento, vai gerar uma experiência frustrante. Esse é o problema. Então, o Navram, ele vai destacando em amarelo. Ele vai dizer que quando uma organização tem um padrão ético para os seus clientes e outro para os seus funcionários, os problemas podem surgir. Minha gente, é questão de identidade. A empresa precisa ter essa clareza, tanto no trato com funcionários como para clientes. Porque senão, o cliente pode se sentir, vamos dizer assim, manipulado por funcionários que querem empurrar um produto que não faz o menor sentido. Eu vou dar um exemplo para vocês muito grande. Volta aqui para mim, Isnaba, por favor. É muito comum o banco entrar em contato com o cliente e ele oferecer um negócio chamado de título de capitalização. É muito comum. E eu digo para vocês na hora, título de capitalização é um serviço do banco que não gera nenhum ganho para o cliente. E mesmo assim o banco oferece para os clientes. Vocês sabem que não é à toa
os bancos estão entre os recordistas de reclamações por parte dos clientes. Cartões de crédito se apresentam como uma solução que vai salvar a vida das pessoas e, de repente, as pessoas estão mergulhadas numa dívida impagável. Sacam? E não coincidência, administradoras de cartão de crédito também estão muito bem ranqueadas entre os piores serviços para clientes. É um ranking miserável, mas tem administradora de cartão que assim se posiciona. Entendem, minha gente? Você se coloca como uma solução para o cliente e de repente se torna um poço sem fundo. Principalmente se a gente for levar em conta os juros altíssimos cobrados de clientes, tá bom? Pode ampliar o slide todo aí na tela, Isnaba, por favor. Câmbio. Então, vamos adiante. A primeira, ainda no serviço ao cliente, a primeira tarefa gerencial deveria ser conhecer e aprender bem as normas da organização, estudando atenciosamente. Vocês, como futuros técnicos em serviços jurídicos, em recursos humanos, minha gente, é papel da área de vocês, de recursos humanos, vocês estarem informando as pessoas que vocês vão recrutar sobre todas as normas da organização, estimulando as pessoas a conhecerem e aprenderem todas essas normas, entendem? Leidiane, verdade, professor, as empresas precisam ter responsabilidade com a credibilidade dos serviços oferecidos aos clientes. Pois é, e tem muita que não tem, saca? É isso que é complicado, que é delicado. Então, minha gente, nesse serviço ao cliente, a tarefa é comunicar essas regras aos funcionários, aos subordinados, que foram recentemente contratados. E quando tiver dúvida mais específica, destaco em amarelo. Quanto à aplicação das regras, cabe ao gerente comunicar com maior rapidez possível a interpretação correta e evitar problemas, né, da equipe de funcionários no atendimento aos clientes. Porque a ideia é gerar boas experiências de consumo ou de compra para os clientes. A empresa precisa se conhecer para prestar bons serviços para os seus clientes. Entendem? Isso passa pela equipe de trabalho. Ok? Vamos adiante. Aí entra um outro ponto que a gente acaba tocando nele anteriormente, mas precisa voltar nele porque é muito importante. É a história da comunicação. As pessoas, minha gente, no ambiente de trabalho, elas precisam de informações, de orientação e, se a orientação for insuficiente, ela precisa de reforço daquela informação. Isso aqui é muito importante. Vou circular cada um com uma cor diferente. No ambiente de trabalho, todo mundo precisa de informação, todo mundo precisa de orientação e todo mundo precisa de reforço. Minha gente, isso aqui precisa ser um mantra na gestão de pessoas e na condução do RH de uma empresa. Entendem isso? Informação, orientação e reforço. Para que os fluxos de informações, para que haja aprendizado organizacional. Ok? E isso naturalmente vai transbordar em resultados positivos para as pessoas. Sacam isso, minha gente?
sim ou não, por favor, me digam aí pelo chat do IPTV ou pelo chat do YouTube. Ok, minha gente, é fundamental. E eu vou lhe dizer uma coisa para vocês. Grande parte das organizações falham nisso. Ou elas são boas em uma ou em outra, mas sempre falta. E aí isso gera ruído de comunicação, isso pode gerar falhas de processos, e pode gerar, né, a não apuração de resultados esperados. Tá bom? Isso aqui é um mantra, né? Gravem isso aqui para vocês. Isso aqui é muito importante do ponto de vista da organização, da comunicação numa organização. Informação, orientação e reforço. Ok? Beleza, vamos adiante. Ainda na organização, na comunicação, destaco em amarelo, uma organização, as equipes de trabalho, elas são formadas por pessoas cujas diferenças devem ser valorizadas. A gente já falou aqui das 5 dimensões, não é, da ética empresarial. Entre elas, a gente viu lá que tem a multicultura, ok? No sentido, aqui nesse caso, a multicultura de valorização do diferente. E nesse sentido, promover a integração de todos em um ambiente de trabalho favorável. Ok, minha gente? Então, diferentes pensamentos, diferentes culturas, diferentes religiões, gêneros, né? Maneiras de se vestir, as idades das pessoas que são de gerações diferentes, tudo isso, a própria habilidade para lidar com as novas tecnologias, né, da comunicação, tudo isso está dentro do mesmo caldeirão, sacam? Tudo isso está dentro do mesmo caldeirão. E essa sopa precisa ser preparada. Entendem? É preciso haver a coexistência, uma coexistência harmônica. Todo mundo... Sacam lá o exemplo de uma orquestra? Volta aqui para mim, Isnaba. Sabem uma orquestra com instrumentos diferentes? Você tem um violino, você vai ter um trombone, você vai ter um saxofone, você vai ter um trompete, você vai ter um violino, você vai ter um violoncelo, você vai ter... São muitos os instrumentos diferentes. Uma flauta, tudo é diferente, mas tocadas na mesma frequência e organizadas por um maestro, você vai ter aí uma experiência musical fabulosa. Ok? A mesma coisa uma empresa que abraça a diversidade, que abraça a multicultura. Volta para o slide de novo aí, Isnaba, por favor. Olhem quantos instrumentos diferentes a gente pode ter dentro do mesmo ambiente. Religiões diferentes, culturas, hábitos, né? Formas de pensar, de agir diferentes, gêneros diferentes, maneira de se vestir, idades, né? As habilidades com a tecnologia da comunicação, tudo isso ao mesmo tempo, conduzidos por um maestro, né? E tocados na mesma frequência. Caraca, aí sai muita coisa massa de uma organização assim, entendem? E aí uma coisa acaba transbordando na outra, porque aqui eu já vou tocar no ponto da diversidade, olha só. Na medida em que você compreende que esse é um processo que contribui para o crescimento pessoal, profissional e também contribui para o crescimento organizacional. Aí fica mais interessante ainda, minha gente, conviver com pessoas de características diferentes das suas. Sacam? Minha pergunta, vocês têm abertura? Vocês pensam sobre isso? Vocês têm abertura para isso? Vocês têm dificuldades de pensar nisso? Como é que toca essa banda? Ok? Ainda na diversidade, há alguns anos observa-se um movimento muito forte. As organizações têm buscado aprender a saber conviver e fazer respeitar as diferenças internas entre as pessoas, como um contraponto à padronização, a ter muita gente com o mesmo perfil, o mesmo estilo.
A legislação brasileira, inclusive, estabelece cotas para que as pessoas contratem pessoas, por exemplo, com deficiência, incorporando isso à diversidade do ambiente. E as instituições de ensino também têm cotas de acesso para diferentes etnias. São esforços nesse sentido. Eu tenho aqui como exemplo, eu fiz o print aqui de algumas notícias. Folha de São Paulo. Olhem essa reflexão, como ela é massa. Isnaba, bota a cartelinha aqui do Hora de Praticar. Essa hora de praticar não é necessariamente perguntas e respostas. Essa hora de praticar, ela é um case, é como se fosse um estudo de caso, extraídos de matérias jornalísticas para a gente refletir sobre tudo que a gente está discutindo aqui. Então, Isnaba, pode voltar lá para o slide. Tem um print aqui de uma notícia da Folha de São Paulo. A diversidade não é filantropia, mas é sustentabilidade do negócio, diz executiva do Nubank. Depois de declarações desastrosas da cofundadora sobre critérios de seleção de minorias, a Fintech ampliou a área dedicada ao tema. Isso aqui é o Nubank buscando fortalecer tudo que a gente discutiu na aula de hoje. Sistemas formais, mensuração, ok? Comunicação, né? Todos, a diversidade, tudo isso está embutido nessa notícia do Nubank aí. E também tem a Exame, um outro print feito aqui, a Lutili Paixão, Marina Maia, Renata Cruz, Giovana Gomes, 4 dos 38 selecionados pelos programas de trainee para negros da Bayer e da Magalu. São histórias de pioneirismo na inclusão racial nas empresas. Aí aqui está dizendo, a nova cara do trainee, como diversidade mudou os programas das empresas Bayer e Magalu. Tá bom? Minha gente, eu vou encerrando o nosso encontro por aqui, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus, a gente se encontra na próxima semana. Tchau, tchau.